Saulo, Saulo, por que me persegues? A chamada do maior missionário de todos os tempos. Deus teria mudado o nome de Saulo para Paulo? Onde está isso na Bíblia? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler hoje Atos, capítulo 9. Não saia daí, tem muita coisa boa nesse capítulo. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, compartilhar no grupo da família, compartilhar no seu status. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Já lemos a Bíblia toda, de 2021 a 2024. E esse ano iniciamos uma nova leitura. E você é meu convidado para acompanhar essa nova fase da leitura da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu me encontrar aqui. Vamos. Atos 9:1. E Saulo, olha, a Bíblia é cheia de detalhes. Como é que terminou o capítulo 8? Está até com a Bíblia aqui do lado, vamos conferir como termina o capítulo 8. Vamos lá, Marcos, Atos 8. 8. Perdão. Quando termina Atos 7, né? Que diz que a roupa estava aos pés de um mancebo chamado Saulo, aqui. Versículo 58. Atos 7, 58, diz assim: E expulsando-o da cidade, falando de Estevão, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ok? Saulo. Bem, ali, como disse, foi a primeira vez que nós ouvimos o nome de Saulo. E agora, ele volta aqui no capítulo 9, começando assim: E Saulo. Por quê? Terminou aquela história de Estevão, entrou a história de Filipe em Samaria, João, o Simão mágico. Ou seja, as coisas estão acontecendo porque a igreja não queria sair de Jerusalém. Então, Estevão morre, né, no capítulo 7 tem aquela linda pregação. No 8 a igreja já está saindo, porque Atos 1:8 só se cumpre em Atos 8:1. E conforme a igreja está saindo, ela vai alcançar as nações. Por isso que esse capítulo começa com a palavra e Saulo, ou seja, aquele que guardou as vestes de Estevão, ou seja, aquele que é criado aos pés de Gamaliel, ou seja, Saul em hebraico. Shaul. Saulo é Saul em hebraico. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quando diz que ele respirava, segundo o doutor Hernandes Dias Lopes, era como um boi bravo. Sabe um boi bravo quando fazia? Esse era Saulo, respirando ameaças contra a igreja. Respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo. Saulo, né? Vamos lá. Versículo 2. E pondo-lhe, ele foi ao sumo sacerdote, né? Que era a autoridade eclesiástica maior, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia. Ele era o boi bravo. Ele respirava ameaças, né? Pois bem, vai aparecer alguém mais bravo que ele. Vai aparecer alguém mais valente. Indo ele no caminho,
Chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que não chamou Paulo Paulo? Simplesmente porque Paulo era o nome grego. Deus nunca mudou o nome de Paulo. Paulo tinha dupla cidadania. O nome dele, quando ele estava em Tarso, era Paulo. Quando ele estava em meio aos judeus, era Saulo. E o Senhor chama ele com o nome original, Saulo, Saulo. E quem me acompanha aqui sabe que toda vez que Deus chama duas vezes pelo nome, depois vem o cajado. Pedro, Pedro, Marta, Marta, Saulo, Saulo, Moisés, Moisés, não te chegues para cá, né? Então é advertência. Saulo, Saulo, porque me persegue. Ele perseguia Deus ou a igreja? A igreja. Mas quem persegue a igreja está perseguindo o Senhor. Quem persegue o pastor está perseguindo o Senhor. Quem persegue os crentes está perseguindo a Jesus. E ele diz: quem és, Senhor? Quem és, Kyrios? Senhor aqui é a palavra Kyrios em grego, escreve K-U, como se fosse Kyrios. Essa palavra é um substituto de Adonai. Nesse momento, o rabino Saulo de Tarso sabe que aquela voz é de alguém mais forte do que ele. Ele se rende. Quem és, Senhor? Ele já está declarando que ele é o Senhor, porque o dominou, jogou no chão. Quem és, Senhor? Já se rendeu, chamou de Senhor. Disse-lhe o Senhor, dono, o Kyrios, o Adonai: eu sou de eu sou o que sou. Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esporas. Você não é um boi bravo? Pois bem, eu vou colocar umas esporas e você vai para onde eu quiser. Porque eu sou Senhor, Adonai, Kyrios, Yeshua. E ele, tremendo e atônito, diz: Kyrios, Adonai, Senhor, que queres que eu te faça? Que eu faça? E disse-lhe o Senhor. Olha quantas vezes tem a palavra Senhor nesses dois versículos. Quem és, Senhor? Uma. Disse o Senhor, duas. Tal. E tremendo atônito disse: Senhor, três. Que queres que eu te faça? Ele disse o Senhor, quatro. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aqui, o livro de Atos é o livro das conexões. Ele mandou ele ir para a cidade, não disse o que ia acontecer, né? E o que é que vai acontecer agora? E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, ficou cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Aqui ele já mostra que é Saulo e para que ele foi chamado. Bem, se essa voz é do próprio Senhor, se é Adonai que falou comigo, a partir de agora eu já estou em jejum. Ele já começou o ministério com 3 dias de jejum. Não comeu, nem bebeu. Um jejum integral. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, 5ª vez a palavra Senhor, em visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, 6ª vez. Aleluia. O Senhor está dominando nesse capítulo 9, mostrando que ele é mais forte do que o boi bravo, do que Saulo, rabino, criado aos pés de Gamaliel. Ele é Senhor. Eis-me aqui, ou seja, Deus diz: vai para a cidade. Agora Deus fala com um discípulo que recebe uma revelação direta do Senhor. E disse-lhe o Senhor, 7, levanta-te
e vai à rua chamada direita. Levanta que faltou o tracinho aqui, né? A rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Não somente orando, ele está orando e jejuando. Não, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, ó Deus fazendo as conexões, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, disse: Senhor, oitava vez, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Está todo mundo falando desse cara. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? Senhor, tem certeza que o Senhor... tem certeza que o Senhor quer que eu encontre esse homem? Ele é mau e pode até me matar. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes. Ó. O Ananias já sabia que ele recebeu autoridade para prender a todos que invocam o teu nome. O senhor não se enganou, não? Não é outro, não? Disse-lhe, porém, o Senhor, nona vez, a palavra Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eita glória! Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel. Eu estou procurando aqui porque tem uns vasinhos aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Eita glória! Só aqui, ó. Mais bem. Vaso escolhido. Por que um vaso escolhido? Ele é bonito. Ele é colocado em lugar de honra. Ele não é qualquer vaso. Ele não pode ficar em qualquer sala. Ele não pode ficar em qualquer lugar. Porque ele é vaso escolhido. Apareceu o vaso escolhido. Pronto. Eita glória, olha lá, vaso escolhido. Vaso escolhido. Vai lá por aqui. Espera aí. Tem que ter cuidado, senão o vaso escolhido quebra. Olha lá, ficou bonito agora. Ah, estava faltando isso na decoração. Um vaso escolhido. Para colocar coisas novas, para aparecer, para ficar na prateleira, para ficar em lugares que estão em evidência. Uma pessoa pregou uma mensagem uma vez, o tema era: casa de esquina tem que ter padrão. Sabia que toda casa de esquina tem que ser bonita? Então, vaso escolhido é casa de esquina. Coisa linda vai acontecer aqui na vida do apóstolo Paulo. Opa, o nariz ficou dobrado. Vamos lá. Ele é para mim um vaso escolhido. Para você ele é perseguidor, Ananias. Ele é assassino. Ele é isso mesmo. Mas para mim, ele é vaso escolhido. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deixe comigo, Ananias, que eu vou cuidar dele. Pode ir lá, que eu estou mandando. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor, 10ª vez, Jesus, Yeshua, Kyrios Yeshua, Adonai Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eita glória! E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Aleluia! Na mesma hora ele ficou curado e aí já foi batizado. Esse batizado aqui é batizado nas águas, tá? Mas ele já recebeu antes o Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo e também batizado nas águas. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ou seja, ele só comeu depois que esse Ananias apareceu e confirmou o seu chamado. Agora ele está quietinho. Agora ele não é mais o boi bravo, agora ele está manso. E logo nas sinagogas pregava a Cristo.
Eita glória, inverteu agora. Que este é o Filho de Deus. Começou a pregar. Sabe aquele Jesus que eu perseguia? Ele é o Cristo, eu estava errado. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E por isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Como é que pode? Ele mudou de lado. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Jerusalém, provando que aquele era o Cristo. Ele já começou o ministério como um grande ensinador e cheio do Espírito Santo, provando que Jesus era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Opa! Do jeito que nós matamos Estevão, vamos matar esse Saulo também, que votou para matar Estevão e agora é um deles. Vamos matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, ou seja, havia um esquema já montado para matar Paulo. É triste a situação de Paulo em Jerusalém. Porque toda vez que ele vai em Jerusalém, com raríssimas exceções, alguém quer matá-lo. Paulo não se deu bem em Jerusalém, né? Queriam tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Foge, Paulo, que Deus tem um mistério contigo, você tem que alcançar muitas nações. Você tem que escrever muitas cartas, você tem que escrever a metade do Novo Testamento. Foge, Paulo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Coisa triste, né? Paulo, agora em Jerusalém, se ele fica aqui, qual foi a ordem lá em João, em Atos 1:8? Ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Já foi? Sejam agora testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. E agora Paulo também está querendo começar em Jerusalém, até que os discípulos, os apóstolos mandam. Mas ele não é bem visto, não é bem-vindo. Não é bem-vindo porque ninguém está confiando que ele se converteu de verdade. Pensa que é uma armação, né? E procuravam os discípulos, se esquivavam dele, né? Paulo queria se ajuntar, mas os discípulos não queriam. Então Barnabé, queridos, versículo 27 daria para a gente falar muito, mas eu já estou com 18 minutos, eu vou encerrar já já. Então Barnabé, esse é um dos homens mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, porque ele é um paizão. Barnabé é aquele que cuida, é aquele que prepara e não aparece. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé pegou Paulo e disse: gente, esse aqui eu vi, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. Lá em Damasco ele testificou na sinagoga. E agora aqui em Jerusalém vocês estão querendo recebê-lo. Esse é Saulo, ele é convertido. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Barnabé levou ele a vários apóstolos, aos Pedro, Tiago e João. E falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Paulo, dá um tempo, vai descansar lá na sua terra, porque está estreito aqui para você. E mandaram ele para casa. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia
e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vejam, Pentecostes veio do capítulo 2, mas eles ficaram em Jerusalém até o 7. Com a morte de Estevão, foram obrigados a sair. Aí no 9, no 8, Filipe vai a Samaria, né? Foi o capítulo de ontem. E no 9 tem a chamada de Paulo. Coisas diferentes vão acontecer. A partir de agora, o livro de Atos muda o foco. Pedro vai sumir de cena no próximo capítulo, que é o 10. E depois teremos raríssimas menções dele, né? Mas vai mudar o foco para Paulo. Aqui vamos falar de Pedro agora. E aconteceu o que? Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama há 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Pedro tinha dons maravilhosos, né? Nós vimos que os dons de cura estavam com Pedro. Era a sombra, o coxo, né? Capítulo 3. E aqui é Enéas. E agora vai acontecer algo maior ainda. Viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Os sinais tinham objetivo: trazer mais almas para o reino de Deus. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Dorcas em grego é gazela, é aquela que serve. A Bíblia chama a igreja de gazela graciosa. Gazela porque ela é como uma corça. E assim era essa mulher chamada Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ela era uma discípula. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, ou seja, preparado o corpo para o sepultamento, né? Sepultaram no quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Eles pensaram: Pedro está aqui perto, vamos chamá-lo. Quem sabe, né? Não, o Senhor não nos devolve Dorcas. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, quarto superior, como Eliseu, quando ressuscitou aquele menino. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia. Pedro primeiro orou, Deus confirmou, ele determinou e ela levantou. E ele, dando-lhe a mão, ele, Pedro, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Glória a Deus. Santos aqui são os crentes na pessoa bendita de Jesus. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, Pedro, com um certo Simão curtidor. Não perca amanhã o capítulo 10, porque é na casa desse Simão curtidor que ele vai ter uma visão e que Deus vai levá-lo até a casa de Cornélio. E o foco muda, como eu disse, Pedro vai sumir depois do capítulo 10 e Paulo vai entrar em evidência. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que eu uso para a leitura. Nosso cronograma para ler a Bíblia toda é esse. Depois de Atos, vamos para Levítico. Essa é a Bíblia de meu pai, Manuel Nery de Alencar, homem de honra. E nós lemos hoje Atos, capítulo 9. Glória a Deus por isso.
Obrigado, Senhor, por mais uma leitura de um capítulo da tua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos, guarde, proteja e livre do mal. Abençoe também a nação brasileira e abençoe Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Recapitulando, Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome grego. Ele tinha dupla cidadania, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz seja convosco. Até amanhã, se Deus quiser.